Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Estar, um podcast que é feito para você, que a gente sempre fala, né? Pode estar bem, pode estar mal, mas não pode estar sem você. E estamos aqui dessa semana maravilhosa, a Semana das Mães. E, gente, o nosso podcast é tão, eu falo abençoado, que a gente tem até hoje um assunto especial com uma pessoa que ajuda realmente, auxilia nesse nascimento, né, das crianças, nesse maternar, que a Aline já vai estar apresentando aqui também, né, Aline? Então, vejo assim como a gente consegue atrelar as situações e que aí o Dia das Mães chegando, muita gente comemorando, valorizando e realmente resgatando a importância de ser mãe, de gerar, de dar à luz. É muito emocionante, né? E eu já estou falando isso para vocês, porque eu também estou muito emocionada, que a gente já bateu um papo aqui antes com a nossa convidada e que, assim, mexe muito com as emoções de todas as formas. Mas vamos me apresentar. Sou a Claudiane Quaglia, sou psicóloga, neuropsicóloga, gerontóloga e diretora da Clínica Psec. E hoje estou aqui com a Aline Marcelino, né? Que eu falo que são duas psicólogas e muitas perguntas, mas hoje tem duas Alines também, né? Hoje duas Alines de novo. Tivemos novo, a Aline olha aí, Riqueto e hoje temos outra Aline. Ah, vocês nos aguentem. Bom, meu nome é Aline Marcelino, sou psicóloga clínica, atuo na área da psicologia jurídica, faço pós-graduação de psicologia criminologia, sou perita judicial, assistente técnica. Também trabalhei na área da violência doméstica na Delegacia da Mulher e estudei bastante a questão de abuso sexual infantil, então eu tenho uma bagagem sobre violência contra a mulher. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, só que em outro sentido, né? Não da violência doméstica, mas um tipo de violência contra a mulher também. Gente, a gente tá aqui com a Aline Del Corvo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Aline, ela é enfermeira obstétrica. Ela atua há 6 anos na área do maternário infantil. Em 2023, ela saiu de um cargo público para se dedicar exclusivamente ao consultório dela e atendimento domiciliar. Ela presta assistência técnica ao trabalho de parto, consultoria de amamentação. Ela já atuou no SUS e hoje ela, na questão do leite humano, do banco de leite. E hoje ela cuida de casais grávidos, porque são casais grávidos. O pai também está grávido, né? Preparação para o parto, laser terapia, o furinho na orelha das meninas, né? E ela tem ali um curso que ela vai falar pra gente e explicar melhor, que é um curso 100% online, que facilita aí a vida de muita gente, essa questão do online. Aline, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Que semana mais linda essa, né? Ter a Aline aqui. Exatamente. Obrigada mesmo pelo convite e a gente conseguiu casar as datas aí, né? Sim, Trazer um sim. assunto tão importante no mês tão especial que é o mês das mulheres. Então, obrigada mesmo. Eu espero contribuir aí o máximo com o conhecimento que a gente vai trazer aí para as mamães nessa semana, nesse mês tão especial, né? Nossa, Obrigada. é muito bom, né, ter você aqui com a gente, Aline. E assim, eu vejo que até para as pessoas que estão assistindo entenderem assim esse resgate de memórias também. E aí eu queria entender um pouco da sua história. Então, ser enfermeira, né, como você falou aqui, 12 anos de enfermeira. E o caminho da enfermagem no sentido de direcionar para essas mulheres, para os partos. Como é que aconteceu isso na sua história? Eu brinco que a enfermagem obstétrica, ela me escolheu. Não fui eu que escolhi. Quando eu decidi fazer enfermagem, eu tinha o meu tio, meu padrinho, ele teve leucemia. E na minha infância, eu prestei muitos cuidados, né? Nessa fase dele de transplante. A minha tia, minha madrinha, na época, resolveu também fazer enfermagem. E aí, depois, quando eu fui crescendo, amadurecendo, eu falei, acho que é uma área que eu me dou bem, né? Cuidei tanto do meu tio nessa fase tão difícil da vida dele. Acho que achava bonito as enfermeiras do hospital que ele fez o transplante. Eu falei, acho que eu quero isso pra minha vida. E fui fazer enfermagem. E aí, só que o meu primeiro emprego já foi... Eu me formei, fiz pós-graduação em nefrologia, fiz 1 ano de nefro na Unifesp, mas aí veio a primeira oportunidade de emprego, que foi em maternidade. Aí eu lembro que a primeira oportunidade de emprego, gente, a gente fica assim, né? Nossa, Vislumbrada. Meu Deus, esse cargo é meu, foi num hospital privado.
Mas eu já era concursada como auxiliar de enfermagem, que eu fui auxiliar e técnica de enfermagem antes de ser enfermeira graduada. E daí a coordenadora lá do hospital que eu fui convidada a trabalhar fez assim pra mim, mas você faz nefro, né? A minha vaga é pra maternidade. Eu falei, tá tudo bem, eu tranco nefro e faço obstetrícia. Eu falei, não, a vaga é minha, se você me quer, eu quero a Olha. vaga. Primeiro emprego, né? E aí foi assim que nasceu a minha história na obstetrícia. E aí eu me matriculei na pós-graduação de obstetrícia, por incentivo então desse cargo, e fui trabalhar lá nessa maternidade aqui de São Paulo, nesse cargo privado. E aí eu tive que tomar decisões. Eu falei, como que eu fico num hospital público trabalhando como auxiliar de enfermagem e no outro como enfermeira, né? Eu não conseguia delegar numa Difícil, instituição e né? ser delegada na outra instituição. Eu falei, não, eu tenho que abrir mão, eu escolhi me graduar, vou exonerar do cargo público. Então foi aí que eu exonerei do mesmo hospital a primeira vez. Exonerei do cargo, fiquei só no SUS, na rede privada como enfermeira, me pós-graduando em obstetrícia. Acontece que no mesmo mês que eu exonerei, apareceu concurso de novo para o mesmo hospital como enfermeira. Eu falei, eu vou prestar. Olha. Vai que eu tenho a oportunidade de voltar. E, gente, coisa divina, né? Eu passei em terceiro lugar. Olha só. Nesse Era pra hospital você de ficar. novo. Eu falei, gente, mas a vaga que tinha lá era para UTI. Aí eu pensei, vou trancar essa faculdade de obstetrícia aqui. Eu gosto tanto de nefro, porque quem é enfermeiro de UTI, tem o pezinho na nefrologia, porque se faz muita hemodiálise em Sim. setor fechado. Eu falei, vou parar essa pós. E o hospital não precisa nem saber. Eu vou voltar pro cargo público. E foi isso que eu fiz. Só que quando eu voltei pro SUS, que eu me deparei na UTI, aquele monte de bomba de infusão, eu já estava ambientalizada com a maternidade, com os bebês. Eu falei, gente, acho que a minha escolha não foi adequada. É o outro lado, né? É outro lado. É. E aí, no alojamento conjunto, tinha uma enfermeira que tinha sido convidada, então, por um outro cargo no SUS. Eu já tinha aceitado o meu retorno para o SUS e pedi as contas no hospital privado. E aí, a coordenadora do hospital público me chamou e falou, Aline, olha, você é a única que tem experiência em maternidade do hospital privado Sim. que você esteve. Eu falei, ai, mas eu não sei. Não, você sabe sim. É só você que tem essa aptidão. A gente percebe em você. E olha, vem pra cá que agora o hospital, então, vai te colocar na pós-graduação. E aí eu ganhei a bolsa de estudo pra Nossa, pós. Eu falei, pra por fazer. isso que Era eu isso digo mesmo, que a obstetrícia, ela me escolheu. Eu até tentei fugir dela. Sim. Aí eu falei, eu me rendi. E aí começou a nascer o meu amor. Eu já era mãe do Breno. O Breno nasceu de um parto normal, regado a violências obstétricas. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso vamos. depois. Isso faz parte da minha história profissional, porque não tem como, né, gente? A Sim. vida pessoal acaba impactando. E aí começou a minha carreira, então, dentro da obstetrícia, e eu não larguei mais. Isso foi, então, em 2013. Tá. 2013, exatamente. Aline, eu falo muito que, assim, pra gente trabalhar em alguma coisa com coração, trabalhar ali realmente acreditando naquilo, tem que fazer sentido pra gente, Sim. né? Quando eu escolhi a análise do comportamento dentro da psicologia, eu fui uma das, acho que a Cláudia também foi no comecinho, né? Foi no meu primeiro semestre, eu já sabia que eu queria ser analista do comportamento e permanecer assim por muito tempo, porque fazia sentido pra mim, além do raciocínio, fazia sentido pra mim na minha vida, com base nas minhas experiências. Então, acho que isso deve ter impactado justamente também porque, bom, foi dado para você, né? Foi colocado assim, você tem que fazer isso. Esse é seu caminho. É, seu caminho, mas aí eu acho que queria que você contasse um pouco dessa experiência com o seu filho, o quanto isso influenciou para você trabalhar nesse cuidado, né, na enfermagem obstétrica, nesse cuidado com a mãe, que você faz o trabalho pré, durante e pós o nascimento do bebê, né? Sim, a enfermeira obstetra, ela atua em todas as fases do ciclo gravídico puerperal, né? Já aconteceu de tentantes me procurar para aprender métodos de concepção, o que precisa fazer antes da gravidez, tem método de muco, de temperatura, para saber a idade Colocar a perna pra fértil. cima. Mais ou menos assim, né? Existem algumas formas de facilitar a fecundação, né? Então,
Então, é muito legal isso, porque a gente percebe que as mulheres, elas vêm se planejando com bastante antecedência. Hoje é uma tendência, né? A gente primeiro Sim. estuda, trabalha, conquista algumas questões, para depois se planejar para ser mãe, né? Diferente de como era há alguns anos atrás. Sim. Então, certamente, essa minha experiência com o Breno impactou bastante, respondendo, Aline, a essa questão que você trouxe, porque eu vim de uma família em que essa questão do parto, ela está relacionada a dores intensas, a um sofrimento que parece que a mulher, aquilo faz parte, e talvez eu tenha resistido a ser uma enfermeira obstetra, quando eu desisti da enfermagem obstétrica na primeira vez no cargo do hospital privado, justamente porque eu já era mãe do Breno, eu já tinha vivido uma situação desafiadora no parto dele, e acho que inconscientemente eu já achava que, ai não, gente, trabalhar com maternidade, a mulher sofre tanto, eu vou fazer o que ali, né? Apesar de não ter o lado bom da enfermagem obstétrica, que a gente não tem tanto luto. Quanto a gente tem, por exemplo, numa unidade de terapia intensiva, como você tem num pronto-socorro, né? Ou numa clínica oncológica. Na maternidade, a gente já não tem tanto essas questões de perda. E quando tem, é desafiadora para o profissional, porque não é uma coisa que você está habituada. Mas o fato da mulher associar o sofrimento ao parto, a palavra sofrimento ao parto, eu acho que é uma coisa que me distanciava disso. E aí eu vivi isso. E aí eu pensava, meu Deus. Aí quando eu fui trabalhar na UTI, que eu vi que aquilo era muito mais intenso, eu falei, não, acho que as coisas... Dá para tentar fazer uma enfermagem melhor nesse modelo, trazendo um pouco da vivência que eu tinha para o SUS, né? Sim. E foi interessante porque foi nessa construção, Aline, que eu passei a desempenhar um papel educativo nesse hospital no ambulatório de adolescentes. Então lá nós éramos referência, hospital público, né, para as gestantes da região para ganhar bebê. Então, a gente tinha um ambulatório de educação perinatal. Então, elas vinham para mim uma vez por semana, toda quarta-feira, eu me lembro, com as voluntárias, né? Todo hospital público tem as voluntárias. E elas vinham aprender sobre amamentação, cuidados com o bebê, um pouquinho de primeiros socorros e também sobre preparação para o parto. E aí eu fazia esse papel educativo do preparo para o parto lá no hospital e depois colhia o feedback delas no pós-parto. Tá. Para saber como que foi a experiência, eu compartilhava com elas, olha, não faz assim que não é legal, a força, né? Você não precisa ficar fazendo força para o bebê nascer, o seu corpo vai te conduzir para fazer isso. Porque elas também são meninas e na maioria dos casos eram adolescentes, né? 14, 15, gente, 16 anos, sendo mães. O corpo nem tá totalmente preparado, E né? as emoções dessa mulher, Sim. falando com as psicos da vida, Sim. né? Exato, as emoções dela, como que tá essa questão para Sentimento ela? de culpa por estar grávida, a mãe, Incompetência, o pai, por não saber cuidar, não saber como se cuidar, nem cuidar do Medo. bebê. Nem sempre o pai do bebê vai tá a fim de assumir. Sim, sim. E aí, como que você se envolve no assunto de parto? De lidar com a dor do parto, porque não dá para dizer que não dói, dói, mas a gente consegue lidar com isso quando a gente tem essa educação perinatal, e também não adianta eu dizer e ela não assimilar, né? Ela não internalizar toda aquela educação. Então, nesses encontros, foi uma oportunidade até de reconstrução, né? De eu tentar trabalhar esse impacto do nascimento do Breno, de tudo que eu passei, porque eu tive empurrão na barriga, eu tive corte na região íntima, né? Tudo aquilo que hoje a gente sabe que é violência obstétrica, naquela época, pouco você falava sobre isso. Meu filho vai fazer 14 anos, né? Então, e aí, né, no meio desse caminho, eu resolvi engravidar. Eu falei pro Leandro, acho que agora tá na hora de ter outro filho, né? O Breno já tinha 7 anos. Tá. E ele falou, você tá preparada? Eu falei, eu acho que eu tô preparada, né? E eu tive uma experiência obstétrica maravilhosa. Ai, que bom. A Bia, ela também ela tem nasceu. Bia. É Bia, Também você tem tem uma Bia? A filha dela é Bia. Tá de brincadeira. É Hoje Bianca. ela Não é veio. Beatriz, é A Bianca. minha é Beatriz. Eu chamo ela de Gente, Bia, que mas torcendo ó, aqui. é Bianca. E ela também foi um parto normal, mas nós vivemos um parto natural com ela. E a gente foi um caso mais curioso, porque apesar de eu ter me preparado muito, ela quis nascer de uma forma diferente. Ela nasceu pélvica, de bumbum. E é incomum parto normal Sim. com o bebê de bumbum.
Quando eu vi que ela tava de bumbum, eu falei, meu Deus, e agora, né? Batalhei tanto pra ter meu parto, me preparei tanto. O meu planejamento era tê-la na minha casa. E eu falei, como que um parto domiciliar com uma bebezinha de bumbum não vai ter condições, né? E aí eu tive ela, então, no hospital, mas com uma equipe que super respeitou o processo. E pra mim foi uma forma de curar a minha primeira experiência. E aí eu voltei como profissional, assim, com tudo, né? Sim. Porque a minha amamentação foi completamente diferente. A amamentação do Breno não fluiu. Foram 2 meses de muito sofrimento, dor física. Sim. Ah, mas você teve um parto normal, nem foi cesárea para dizer, porque o que a gente ouve muito é que a Sim. cesárea, por conta do corte, 7 camadas, deixa a mulher mais sensível, apesar de sermos individuais e cada um ter sua vivência com relação a isso, né? Mas por conta dos pontos que eu tomei no parto do Breno, eu tinha muita dor. Muita dor abdominal e na região íntima. Então eu não conseguia nem sentar para amamentar o Breno direito. Sim. E também não me preparei emocionalmente, psiquicamente, emocionalmente, nada. Então foi bem difícil, foi muito choro no puerpério do Breno. E a Bianca não, a Bianca mamou até os 4 anos. Foi uma amamentação completamente diferente, porque eu já trabalhava com isso, eu já ensinava outras mulheres. Então acho que isso foi me envolvendo mais nessas questões. E aí eu acho que como profissional isso me encantou muito mais, né? Sim. Eu passei a perceber que esse preparo na gestação, ele de fato é essencial, porque serviu para mim. E aí, quando eu voltei da minha licença maternidade para o hospital, aí meu papel educativo, ele melhorou demais com as minhas experiências, sabe? E tudo isso foi lá que eu aprendi, né? Então, sou muito grata a esses 12 anos de SUS. Com certeza. E assim, né? Você tem um Porque me conhecimento preparou muito. teórico maravilhoso, mas uma vivência. Você, teoricamente, vê os dois lados. De ver uma gestação e um momento do parto muito difícil, né? Com o seu primeiro filho. E depois, como que foi o segundo com a organização, né? Que veio a Bianca. E talvez é daí que veio a raiz sua, no sentido de querer ajudar as mulheres. Exato. Né? Porque você sentiu na pele realmente o que é essa dor, esse, vamos dizer assim, esse desamparo mesmo que se vive, né? Por causa que, ao mesmo tempo que a mulher, ela tá passando por diversas dores no próprio corpo, ela tem um bebê que depende dela. É isso. Que a gente fala, né? O bebê nasce, você fala assim, não, pode pegar. Não, o neném quer ficar com a mãe, né? Então, a gente tá com um monte de dor, mas é com a mãe que fica. Então, você fica naquela situação com uma dor grande, o nenê que depende de você. E você vendo tudo isso, aí podendo auxiliar as pessoas hoje em dia nisso, né? Sim, é bem gratificante, porque hoje, depois de toda a minha experiência, eu olho para a mulher com um olhar diferente. Né? Quando a gente vive na pele esses dois lados da moeda, certamente eu olho para essa mulher com um olhar com mais empatia, né? Sim. Porque cada uma tem uma história diferente, Claudiane, não tem jeito, né? E isso tem que ser levado em conta. Sim, sim. E deixa eu te fazer uma pergunta, Aline. Eu imagino que a maioria das pessoas que te procuram ali para fazer o teu trabalho são as mães. É isso? Ou tem ali, como que é pro pai? Porque assim, a experiência power mesmo fica pra mãe, né? A experiência, né? O pai tá ali, ele participa, fofinho, né? O homem não sofre, mesmo porque a gente sabe, né? Não, nem vou entrar nessa questão, vai. Te deixo de lado, Rodrigo. Mas assim, o pai, ele não vai vivenciar o parir. O parir, né? O pai tá ali do lado, ele tá participativo, mas ele não vai lá fazer a forcinha pro neném nascer, ou cortar a barriga, ou qualquer coisa, o que seja. Então, eu queria entender que se é assim, os pais, eles entram nessa questão da enfermeira obstétrica, desse cuidado preparatório, do pós-parto, todo isso, ou eles acham, a maioria acham, tô aqui porque minha mulher quer, porque é um capricho dela, enfim. E aí isso reflete na experiência de parto dessa mulher. Imagina. Vai refletir, porque existem esses dois papéis que você citou, Aline. Existe aquela família que contrata assistência, então ele pode, o casal, né? Ele pode contratar o médico obstetra, a enfermeira obstetra, a doula, a fisioterapeuta pélvica. Ela pode contratar, eles podem contratar toda a equipe, até pediatra anestesista, ou eles podem utilizar dessa mesma equipe do plantão, né? Então, quando eles optam nessa contratação, eles querem o quê?
um atendimento exclusivo. Uhum. Porque no plantão você tem tudo isso, mas você não é exclusiva de ninguém. Então, a mesma equipe que tá ali para você tá para 10 pacientes ao mesmo tempo. Essa é a diferença de você contratar uma equipe externa ou de você usar a equipe do plantão. Agora, a gente tem o pai participativo, né? Que o apoio emocional que essa pessoa é capaz de proporcionar para a mulher é algo muito intenso. Eu já vi casais, assim, numa conexão que eu tive doula nesse trabalho junto com a assistência da enfermeira obstetra e do médico obstetra, que a doula simplesmente, ela estava ali de apoio, de suporte, mas o papel dela, desse apoio emocional, que basicamente a doula, ela tem esse papel do apoio emocional pro casal, não foi necessário. Ela estava ali de retaguarda, mas o pai, ele acabou acalentando Ai, a que mulher, bonitinho. abraçando a mulher de uma forma tão especial que não foi necessário. Mas também já vi casos em que o pai estava ali, de corpo presente. Um capricho Mas da mulher. emocionalmente não estava presente. Uhum. Emocionalmente não estava presente, né? Não estava participando. E aí você vê aquela mulher que precisa mais, às vezes, desse apoio externo mesmo, porque às vezes ela sabe que não pode contar. Ou porque ele tem histórias, né? Como que ele cresceu, como é que foi Sim. o parto dele, né? Ele já participou de algum nascimento, às vezes um irmão. Minha mãe teve 9 filhos e não tinha nada disso. Você Pariu em entendeu? casa. Exato, mas pra quê? Ela dá conta, ela vai conseguir. Então, existem todos esses cenários. Eu digo que é bem misto, sabe? É bem misto, mas o parceiro, que é parceiro mesmo, o pai ou a parceira dessa Também mulher, que tem, também é é verdade. muito legal. Quando existe essa conexão do casal, é maravilhoso ver como o parto ele flui de uma forma diferente. A mulher precisa desse suporte para parir. Sim. Nossa, é muito bom você Ela falar desse precisa. suporte. E aí você falou de uma profissional que você tem a formação também, né? Sim. Que é a doula. Sim. Que muitas vezes as pessoas não sabem que Confundem. existe essa É profissional, verdade. o que que faz. Ah, mas o que é afinal a doula? Porque você também tem essa formação. Sim. Seria possível você explicar um pouco a função Claro. e como que é na tua vida hoje ter essa formação? Como é que está sendo aí no teu contexto? Maravilhoso essa colocação, essa dúvida que é muito comum. Sim. Eu recebo muito orçamento. Eu queria te contratar como doula, eu queria te contratar como enfermeira. Eu tenho mesmo essa formação. Na verdade, eu me formei, então, em enfermeira obstétrica, trabalhando no SUS. E aí, enquanto eu estava no SUS, eu não podia fazer esses atendimentos fora, porque isso impacta nos meus plantões, Sim. né? Então, eu só fazia atendimento de amamentação, furinho de orelha e o laser fora dos plantões. A partir do momento que eu exonerei do cargo público, eu passei a ter, então, flexibilidade. Mas eu ainda não estava segura de fazer atendimento à enfermagem obstétrica sem ter uma vivência prévia, né? E aí foi aí que eu fiz primeiro, então, um curso de doula. No curso de doula, qual que é o papel da doula na assistência ao parto? É justamente fazer esse apoio emocional para a mãe, para o parceiro ou para a parceira, né? Ela é anestesista natural. Então, vários médicos obstetras defendem a presença da doula, porque muitas vezes não precisa usar anestesia. Ela, por exemplo, é responsável em pedir no hospital para abaixar a luz daquele ambiente de parto, porque quando a gente tem, aí segura a dica, né? Quando a gente tem uma meia luz naquele ambiente, a mulher consegue liberar mais ocitocina. Tá. Nossa, eu tô lembrando do meu passado, eu acho que eu tava com um holofote gigante na minha cara. Porque assim, era absurdo isso. Assim, meu primeiro parto foi há 25 anos atrás, né? E o Holofote, segundo, ótimo. o último, foi há quase 17 anos. Então, quantas informações, né, que realmente parece que quando a gente ia Não tem, ganhar. né? Nossa, eu me lembro da luz, era uma luz gigante, né? Aquela quadrada assim. Exatamente. E realmente interfere. É liberação. Interfere? Por que que a maioria das mulheres entram em trabalho de parto à noite? A maioria, por que que a vida da parteira ou da própria doula é sair de madrugada de casa? Porque a maioria dos trabalhos de parto, eles começam em casa, na À noite. noite. Porque a gente tem a queda da luz, a gente tem queda dos nossos hormônios. Então, esse ambiente mais escurecido facilita a liberação hormonal. E é a doula que vai fazer o controle desse ambiente para a mulher poder estar segura nesse ambiente de parto, né? A enfermeira não, ela tem um papel mais técnico. Então, a enfermeira faz toque vaginal, a enfermeira faz ausculta de batimento cardiofetal, a enfermeira afere a pressão da mulher para saber se está ok. Então, por exemplo, quando eu sou contratada como enfermeira obstetra, a mulher dá sinais de trabalho de parto, eu me locomovo até a casa dela para manter esse trabalho de parto em casa em segurança. Como que a gente sabe que está seguro?
através do batimento cardiofetal do bebê e através da pressão arterial da mãe. Então, Olha. eu vou fazendo esse controle, chega no nível X de dilatação, ou no momento oportuno, que ela achar que não dá mais, não quer mais ficar em casa, a gente faz a transferência segura para o hospital, e aí no hospital a gente vai conduzindo todos esses cuidados. A doula, ela não tem esse papel técnico, ela não é graduada na área da saúde, né? Ela tem uma formação é um curso livre. Ser Tá. doula só exige ensino médio. Né? Então, qualquer pessoa pode ser doula, porque o papel dela é ser apoio, né? Então, ela faz massagem, gente, ela usa óleos essenciais, ela usa uma série de técnicas. Tem um tecido que se chama rebozo, que ele é bem grande, ele faz massagem no quadril, faz massagem na barriga. É muito gostoso. Na Olha. experiência de parto da Bianca, eu tive enfermeira, tive doula, e de verdade, tem um papel fundamental no parto, fundamental. Então, a minha carreira começou fora do plantão como doula, que eu queria experienciar essas minhas saídas noturnas, Sim. saber como que eu ia conseguir me locomover, lidar com a dinâmica familiar. E aí, na sequência, logo depois disso, eu fui fazer mais capacitações para ser, de fato, parteira, né? E aí, eu falei, pronto, agora eu tô mais segura, então agora dá pra tocar como enfermeira obstétrica. Então, eu não posso, como enfermeira obstétrica, ser doula também. Porque como o papel das duas profissionais é bem diferente, eu tive que escolher ser técnica, né? Sim. Se eu falo para uma mulher, por exemplo, o que é incorreto de se vender, né? De se divulgar. Se eu falo para a mulher que eu vou prestar uma assistência técnica, certamente o meu apoio emocional vai estar fragmentado. Se eu falo para ela que eu vou fazer um apoio emocional, como que vai ficar a minha competência técnica nesse parto, né? Tá. É por isso que não casa. Não dá os para dois. fazer um casamento dessas duas atuações. O ideal, se a mulher quer essa vivência emocional e essa segurança técnica, é que ela faça contratações avulsas mesmo. E existe resistência da equipe médica, hospital, pandemia, que estava com restrições, Super, né? Aline, Como que nossa. funciona isso? Exatamente, desafiador. Teve muita mulher que pariu sozinha na pandemia, né? E a gente viveu isso lá no hospital. Esse foi um dos motivos da minha saída de lá, porque a pandemia transformou o hospital numa referência de Covid. Sim. E todas as áreas materno-infantil fecharam, né? Então, eu perdi o banco de leite, eu trabalhei 5 anos no banco de leite de lá, né? Perdi o alojamento conjunto, UTI, neonatal fechou, centro obstétrico fechou. E aí, eu participei, porque bem no começo da pandemia ainda estava ativa, então as mulheres ganhavam bebê sozinhas, e isso não dá. Isso vai contra os direitos das mulheres, né? Parir sozinha. Mas eu acho que naquela época estava todo mundo tão assustado que não foi uma intenção, né, descumprir esse papel com o direito da mulher. Eu acho que estava todo mundo querendo se proteger. Sim. Sim. E lá no hospital, por exemplo, a gente teve dias de não ter profissional no centro de parto, porque tava todos os funcionários com Covid, né? Então, acho que a intenção, infelizmente, não foi ruim, né? Mas a mulher sofreu. Teve muito disso também. Agora, hoje, que a gente não tem mais pandemia, existe sim a resistência de alguns obstetras com relação à contratação pela mulher, pela família, né, e o casal ali, desses profissionais, porque às vezes esbarra em algumas questões que ele não gostaria que ela tivesse clareza. Ah, entendi. Exatamente. Então, por exemplo, intervenções, né? Se a mulher, ela tá buscando um parto mais fisiológico possível, tentando resgatar aí o que a gente vivia alguns anos atrás, ela bate ali em questões do médico intervencionista, né? Da instituição intervencionista. Essa questão, por exemplo, que a gente comentou, né? De abaixar a luz, que é uma coisa tão simples, tão singela, mas ainda assim não são todos os hospitais que respeitam isso na mulher, né? Ai, olha, por favor, se alguém entrar no quarto, se identifica, né? Sim. Não é todo profissional que chega se identificando. Aquele ambiente hospitalar, às vezes, é tão dele, ele tá tão ali, né? Mais no trabalho do que em casa, que o profissional, às vezes, entra, bate porta, acende a luz na cara das pessoas. E isso vai contra um momento que a mulher, para parir, ela precisa estar muito voltada para ela. Sim. E aí ela é interrompida com uma série de questões, intervenção, o profissional não Conversas aleatórias entre equipe celular médica, tocando, né? Aline. Exato, celular tocando. E para isso existe o plano de parto. Não sei se vocês sabem, mas é um documento que tem valor legal, que durante a gestação, eu ou a doula, existe a construção desse documento com a mulher, justamente para dizer para ela, trazer clareza do que ela tem direito. Porque uma mulher, quando engravida, ela mal sabe dos direitos que ela tem. Sim. Por
isso que a gente às vezes encara o parto como, vai ter que sofrer mesmo, porque é assim mesmo, porque chegar lá, vão fazer toque vaginal mesmo. Não, gente, não é assim. Mesmo. Seu corpo tem os seus direitos, Sim. né? Só que você precisa primeiro se permitir saber quais são eles, para que você batalhe, então, em conquistar os seus direitos, resguardar os seus direitos. Então, essa equipe que às vezes ela contrata tem muito esse significado de proteger né? a mulher. Exato. Proteger, porque assim, né? Infelizmente, a gente escuta muitas notícias, a Aline sabe disso, né? Em relação às violências que acontecem, né? Sim. Porque na hora do parto, eu vejo que é uma dupla vulnerabilidade. A mulher, na hora que está realmente parindo, ela fica muito vulnerável, porque tem que ter auxílio. O neném que está vindo é o mais vulnerável de todos, né? E realmente, infelizmente, acontecem muitos abusos nesse sentido. Você já escutou relatos ou, assim, pessoas que falaram para você sobre essas situações que aconteceram? Ou, talvez, mulheres... O teu caso, no sentido de primeira gestação foi muito difícil e agora eu tenho medo da segunda, não quero mais. É um trabalho teu também no sentido de dar um conforto para essa pessoa, dizer que pode ser diferente, que vai ser diferente quando ela tem esse auxílio? Exatamente. É uma das questões que me chama bastante atenção, é que normalmente ela sofre o impacto negativo da primeira vez, para depois ela ter clareza de que, nossa, não, pera, dava para ser melhor, dava para ser diferente. Hoje a gente tem as redes sociais, né? Sim. Então, existem muitas mulheres que têm os seus filhos de uma forma muito natural e postam lá na internet como é que foi isso. E aí eu acho que isso tem mudado um pouco a visão das mulheres, né? Olha, dá para ter uma experiência diferente, dá para ter uma construção diferente, por onde que eu começo, né? E foi aí que eu pensei, então, de ter um curso online voltado para isso, né? Então, hoje conta do curso. Né, veio a casar aí com a pergunta, né, Sim. que você veio trazendo. Ter uma enfermeira obstétrica te ajudando, prestando esse serviço durante a gestação, o parto, o trabalho de parto, o nascimento do bebê, isso tem um custo, né, gente? Não tem jeito. Agora, antes de tudo isso, vem esse papel educativo, né? Que quando a mulher tem acesso, ela consegue construir caminhos nessa assistência ao parto que, se ela tem um profissional ali do lado dela para defendê-la, é muito interessante, mas se ela não tem, pelo menos a educação perinatal ela teve, né? Sim. Então, o objetivo do online é trazer a clareza disso para a mulher, seja lá onde ela esteja, né? E eu tive, ano retrasado, um curso online de amamentação. Eu consegui atingir quase 2.000 alunas nesse curso legal. online de amamentação. Exatamente. E aí, agora veio essa ideia do Fórmula do Parto, que tem justamente esse objetivo. Mostrar para a mulher que ela tem direitos, como que ela pode conduzir, quais as fases do trabalho de parto, qual o momento certo de ir para o hospital. Sim. A vulnerabilidade, ela acontece quando a gente não sabe como agir. Né? Comecei, até no começo aqui nos bastidores, né? Sim. A gente estava conversando sobre a sua experiência no parto do seu primeiro filho. Eu até te perguntei, caramba, 3 dias, né? Em que momento, né, você foi para o hospital? Porque o quanto mais tarde você vai para o hospital, menos intervenção você vai ter, menos ansiedade você vai sofrer. Mas para isso a mulher tem que se sentir segura dentro de casa. Então, ter essa clareza de, olha, a bolsa rompeu, você não precisa sair correndo. E é o que você falou desse acompanhamento, porque o que, por exemplo, eu teria receio, minha experiência, eu acabei tendo 2 cesáreas, mas o que você falou desse acompanhamento, porque o receio do bebê tá entrando em sofrimento. Exato. Vou ficar esperando, estourou a bolsa, vou ficar aqui esperando em casa até quando? Se eu não tenho orientação, se eu não tenho acompanhamento, se eu não tenho nada, né? Eu vou pro hospital, estourou a bolsa, o que a gente aprende no decorrer da vida? Vou pro hospital. Exato. Né? Quando rompe a bolsa. Né? E a gente pode ficar até 18 horas em casa em segurança. Sério? 18 horas. Olha só que coisa. Desde que o líquido amniótico esteja claro, que o bebê esteja se movimentando pelo menos 6 vezes no intervalo de 1 hora. Então, tem toda uma orientação que a mulher ela pode receber, mas isso é cultural, Aline. Sim. Né? Isso não são todas as pessoas que têm clareza dessa possibilidade. Nem se ouve falar, né? 18 horas, eu não sabia. Também não. Não, e assim, gente, o Instagram da Aline é maravilhoso. Vocês vão ver lá, hoje eu tava ali olhando, aí eu falava assim, vou ver rapidinho pra pegar rápido. Eu parava do vídeo e não saía nunca mais. Né? Também fiquei Falei, gente, passou aqui o tempo, eu tô olhando. Assisti mais tempo. Eu fiquei lendo sobre até ter o nome correto, quando corta o cordão umbilical.
que é clipagem, Clampear. Clampear. Clampear o cordão. Nossa, eu fiquei olhando que assim, é que tem o tempo, né? Que tem ali, quando nasceu tem que colocar o grampo lá, parece, e aquele desespero, que era segundos, que tem que esperar para a questão sanguínea do nenê, da mãe. E eu falei, olha só, e o nenê perde muito sangue com isso também, ele poderia receber mais sangue. Isso! E perde, olha, né? 80 miligramas. 80 miligramas. Faz lição de casa. Não, Olha que lindo. Não, o nenê É isso mesmo. é porque assim, o Danilo, né, que é o meu filho, ele nasceu mais magrinho, assim, né? E aí eu falei, nossa, se ele tivesse ficado um pouquinho mais, deixar o sangue passar, ele talvez estaria mais fortinho, né? Que são 80 miligramas de sangue que ele não teve acesso, porque eu acho que cortaram ali, né? E o cordão, ele para de pulsar também, né? De pulsar. Ele para sozinho, eu não sabia disso. Falei, olha só, eu falo, pode estar muito bom. A gente Ah, fazia tanta coisa. Nossa, o que a gente E tá o Rodrigo vai aprendendo. aprendendo tudo legal. por Né? paralelo, né, Rodrigo? Que Então, assim, interessante. aí a hora do parto, isso que eu queria perguntar também, né? Como que é para você estar ali nesse momento? Porque eu e a Aline já vivemos a situação de estar parindo. Agora, Sim. ver o nenê nascendo, eu não tenho ideia o que é isso. O mais gostoso é ver o brilhinho nos olhos de pais, né? De estar vendo o bebê, se era carequinho, qual que era a expectativa, né? Aí, eu acho que vai nascer careca, aí nasce cabeludo, eu acho que vai ser assim. Aí, eu acho que o maior prazer é ver o olhinho dos pais se conectarem com os filhos pela primeira vez. Eu acho que não tem sensação mais gostosa, seja, gente, um parto, porque existe a cesárea intraparto também, a cesárea salva vidas, né? Então, não importa o parto que ela teve, né? Por onde o bebê exatamente nasceu, mas a experiência que ela viveu. Então, ter esse contato, esse imprinting que a gente chama, né? Que é o primeiro olho no olho, é fantástico, porque o bebê, ele já sabe qual é o som da voz, né? Sim. Tanto da mãe, quanto da parceira ou parceiro dessa mulher. Então, é muito interessante, porque a hora que ele nasce, que a família fala ali com ele, o bebê, ele já faz assim, né? Caçando, procurando. Eu conheço eu conheço esse som. Então, essa conexão, essa família nascendo nesse momento, sabe? Eu acho que é o maior Trazendo presente recordações dessa produção. Mas, Aline, eu queria saber, assim, você vendo a vida. Você vê a vida ali, né, nascendo. O que é para você nesse momento, né? E assim, é constante, né, esse processo, mas cada dia o que fica para você? De ver nascendo novas vidas ali nas suas mãos mesmo, vendo. Eu queria entender um pouquinho o que fica dentro de você nesse sentido. É uma dedicação muito grande por parte do profissional. A responsabilidade da enfermeira obstetra nesse cenário, ela é bem intensa, né? Então, até o momento do nascimento, a gente fica ali cheia de adrenalina, com o olhar no 360 graus ali, porque a qualquer momento, qualquer sinal de uma possível anormalidade, o meu papel como enfermeira é sinalizar a equipe, buscar auxílio médico, ou transferir. Então, existe uma fase ali em que eu tô na adrenalina ali, prestando bastante atenção, né? E aí, no momento do nascimento, que vem aquele bebê, e aí o bebê nasce, fica tudo bem, é uma recompensa muito grande, ver o quanto que a mulher, né, experienciou esse nascimento, e aí eu chego para casa cheio de ocitocina, né? Às vezes eu não consigo dormir logo, eu fico relembrando. Recentemente eu acompanhei o nascimento do meu afilhado. E olha. foi muito legal, porque a minha cunhada, ela teve uma cesárea no primeiro filho. Ela vai assistir aqui esse episódio, ela vai lembrar, ela vai poder recordar isso. Mas ela foi mãe da primeira vez num cenário bem desafiador, porque a gente teve o falecimento dos meus sogros bem na ocasião que ela foi mãe, pela primeira vez. Então, foi bem difícil. E aí, ela viveu uma cesárea intraparto por conta que não deu para ser parto normal, mas ela chegou a ter dilatação. E aí, dessa vez, ela falou, Li, eu quero muito um parto normal, você vai comigo? Eu falei, mas é claro, né? Ainda mais você tá me dando de presente essa criança para batizar. E foi uma experiência muito legal, porque ela queria muito esse parto normal, mas ela não achava que ela seria capaz, porque olha só o que a gente ouve, né? Olha a cultura que a gente tá. E aí, foi tudo muito interessante. Ela teve um parto do jeito que ela queria, apesar de algumas situações do hospital, porque tem isso, né? Não é tão fácil assim. A gente gostaria que fosse, mas a gente não tá no controle de tudo, né? Quando é diferente de quem opta, por exemplo, em ter o filho em casa. Parto domiciliar é legal, viu, gente? É legal também é uma pergunta no sentido de ser
reconhecido, e recentemente o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, ele tá aí, antigamente não tinha uma regulamentação dessa atuação do enfermeiro obstetra no parto domiciliar, e hoje já existe, né? Existem algumas questões ali que são impostas, mas ele é legalmente correto, né? Tá. Porque o enfermeiro obstetra, ele presta assistência tanto para a mãe quanto para o bebê, ali imediatamente após o nascimento, e ele é capaz de reconhecer a normalidade, então, para caso precise remover esse bebê ou essa mãe que está parindo, ou pós-parinda, né? Pós-parto, na verdade, se ela tiver algum sangramento ou alguma coisa, o enfermeiro obstetra, ele tem essa competência legal de fazer, identificar e fazer a remoção para o ambiente hospitalar, né? Então, por isso que muitas mulheres têm optado por esse caminho, né? Sim. Justamente porque dentro de uma instituição hospitalar, a gente não sabe da história do profissional que está ali. O que ele também já viveu no parto dele? O que ele já viveu de experiências? O que ele tem como formação? O que ele valoriza? O respeito à autonomia da mulher durante o trabalho de parto ou não? Ele não valoriza isso, ele valoriza outras questões, né? Então, é por isso que, às vezes, o planejado não sai exatamente como a gente quer e a gente tem que trabalhar as emoções sobre essa construção da gestação. Porque nem sempre vai sair 100% como a gente quer. Mas foi o melhor que a gente pôde conquistar, né? Sim. Então, a minha cunhada, o parto dela foi mais ou menos como ela queria, assim, o bebê ficou super bem, ela também ficou super bem. Foi maravilhoso acompanhar o nascimento do meu afilhado, mas é aquilo, a gente não tá no controle de tudo também, então teve ali algumas questões dos profissionais lá do ambiente, mas que acabou dando certo. deu tudo certo. Muito bom. São desafios. Aline, eu queria sair do momento do parto e pro pós-parto agora. A gente tá longe do Bora. O que acontece? Nasce um bebê, nasce uma mãe? Não, né? Lembro quando tinha, já falei isso aqui. Quando meu filho nasceu, tinha uma propaganda de um produto de higiene para criança. Falava, quando nasce o bebê, nasce uma mãe. Eu lembro que eu falei, e aí, cadê? Não nasceu, né? Não nasce. Sim. E o que acontece aí com a mulher? A mulher, quando ela tem toda uma questão hormonal, ambiental, de fisiológica, quando nasce o bebê. A mulher, ela sofre com algumas, acho que tem 3 pontos que a gente pode falar aí. Falar antes aqui. O que acontece? Muitas mulheres, depois que nascem o bebê, tem a questão da depressão pós-parto, né? O que acontece? Tem uma disrupção do sono, então não dorme mais, dorme pouco, dificilmente tem alguns bebês que se prolongam mais, mas é a cada 2 horas, mais ou menos, que eles mamam 2, 3 horas, então acorda, pensa ali, acorda a cada 3 horas, tá? Fica meia hora mamando, coloca o bebê para dormir, arrota, coloca o bebê para dormir, a hora que o bebê dorme, você dorme lá 1 horinha, 2 no máximo, e acorda de novo, né? Sim. Então, essa privação do sono. Tem também a privação do ambiente social, porque nós hoje somos mulheres que trabalhamos, temos muitas funções, então, de repente, a gente se vê em casa com um bebê. Em outro papel. É isso. E também tem a questão muito importante, que é a questão hormonal, né? O que acontece? A mulher, quando ela tá no período normal ali, no período fértil, ela tem o estrógeno, que é um hormônio ali muito maior, com maior responsabilidade no corpo da mulher do que no corpo de um homem ou de uma criança, né? No período fértil. Então, ali, nesse período que a mulher já tem uma vida adulta, ele fica numa contagem de mais ou menos 300. Quando, no segundo, terceiro trimestre ali, o estrógeno aumenta para 11.000, 13.000. Então, ele tem um pulo grande. Nasce o bebê, despenca. Então, aí tem 3 coisas, né? É ambiental, porque tem essa restrição aí de uma vida social. Fisiológica, que é do sono,
e a fisiológica também do hormonal. E você cuida você tem esse trabalho pós-nascimento, né? Sim. Queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, como que esse cuidado, muitas mães que às vezes não querem amamentar, que não reconhece o filho, que entende como alguém que veio ali para tirar a vida dela, né? Como que é a sua experiência com isso? É intenso, né, gente? E, de fato, nasce um bebê, não nasce uma mãe. Não é assim do jeito que É um se fluxo. conta. Exatamente. Então, e é muito desafiador. Às vezes eu vejo muitas mulheres planejando ali ter um filho, gestar, Querem muito, batalhando, nossa, pensando no tentam. parto. E o planejamento do pós-parto, né? Então, eu costumo dar uma pincelada sobre esse assunto nos cursos de gestante. Então, por exemplo, eu tenho um curso que é de amamentação, cuidados com o bebê e primeiros socorros. Nesse curso, eu falo para elas, por exemplo, das marmitinhas do pós-parto. Aí elas me olham assim, como assim marmitinhas? Minha linda, você não vai conseguir ir para a cozinha, fazer um jantar, pro seu, né? Não vai, né? Uhum. Então, e aí, inclusive, eu falo para elas nessas marmitinhas, mais ou menos os alimentos que vão contribuir com a alimentação dela, nessa questão de Sim. ter o alimento pro bebê, porque daí Sim. ela tá amamentando, tem a questão dos hormônios, do sangramento, Sim. porque ela sangra no parto, e ela É. tem uma anemia fisiológica que Sim. faz ela ficar caidinha. A prolactina, que é o hormônio da amamentação, também dá sono. Sim. Né? Aí você junta uma mulher com sono, de privação de De sono, privação uma de mulher sono. com sono, Com hormônio do sono. por conta de hormônio. Que é isso? Uhum. E aí falam aí que pra gente é fácil. Olha a contribuição que ele quer dar, gente. Então, Ele queria aí, entrar em algum ele momento queria- hoje, e né? aí, pegando aí sua dica, Rodrigo, eu queria falar o seguinte, tem muitos pais que são super participativos, são amores, mas o pai volta a trabalhar, Pais e mães, né? Não, É. injustiça. Vai ter. eles Paternidade no voltam, nosso país, né? volta a trabalhar, É. e que 3, 4 dias depois, Sim, 5 né? dias, Ele não né, pode Lei? dar essa assistência à É. mulher, e aí, como ela trabalhou o dia inteiro, também vai dormir, né? Uhum. Então, Ou não acorda na ou não madrugada pra acorda. revezar E com tem uma ela, pra coisa trocar também, a fraldinha. gente, eu, Aline, era meu filho, era minha filha, eu que tinha que fazer. Aí eu tinha uma experiência assim, uma vez meu filho chorando, e dá mamar, e põe pra rotar, e troca a fralda de madrugada. E aí, nada desse menino, não parava de chorar, tava tudo bem, ok. Aí ele punha no berço, acordava. O pai deles falou assim, deixa que eu fico com eles pra você dormir. Ah, tá, com eles, não com ele. Eu fui lá deitar com ele chorando. Você acha que eu ia dormir? Não ia. Não ia dormir, né? Ah, meu filho chorando e eu dormindo. Nunca. Tem uma coisa que Então, nasce junto com a maternidade que a gente não falou. Esse instinto. A culpa. A culpa. Ah, sim. nossa. É, com Essa certeza. não, realmente faz bluft na hora que É. nasce uma criança. E acho que faz parte até É da mais depressão intenso pós-parto, né? a Dos culpa gatilhos. do que nasce uma É. mulher, nasce uma mãe. Não nasce uma mãe, nasce uma culpa. Verdade. Isso nasce de uma forma mais intensa. Porque é isso. A gente não consegue deixar o bebê com o nosso parceiro, ou nossa parceira, seja ali quem for, e ficar ouvindo o bebê chorar. Mas ele consegue. Ah, dormir. Rodrigo, olha com a Não cara vou de- generalizar. Eu não Mas vou enfim. generalizar, não. Mas é verdade. Porque ele existem parceiros, Sim. né? Mas a gente não ouve de muitas mulheres essa parceria, né? E por que será que ela não É não cultural, acontece? Que é uma cultural. cultura. Porque os hormônios estão latentes nela, Sim. não estão latentes nele. Qual é o hormônio que nasce, que brota nele ali, né? Então, essa conexão... Na hora de dormir, melatonina. Experts em hormônio. Não dizer isso, né? Pois é, né? Então, eu tô sempre na casa das mulheres nessa fase, especialmente quando elas têm dificuldade na amamentação. Então, se elas têm dificuldade na amamentação, elas me acionam e eu vou lá contribuir nessa assistência. E aí é que eu acabo dando um auxílio para elas nessas questões aí de organização desse ambiente, né? Sim. Então, olha, se o bebê vai dormir de dia, você precisa dormir. É engraçado que a gente se sente tão culpada Sim. que a mulher, ela não se permite nem dormir junto com o bebê de Eu tinha que dia. trabalhar. Sim, tem que lavar Trabalhar. roupa, fazer algumas Não, coisas, eu tenho eu que lavar trabalho na empresa louça. até, né? Não, eu tenho que pendurar roupa. pendurar roupa. Aí eu Ninguém vai digo fazer assim, pra ó, mim. a visita boa não é a visita que vem aqui Sim, e falar que seu tomar bico café. é grande. Ai, é grande seu bico, né? Ai, ele tá chorando de fome, né? Ai, não é isso. Posso pegar? Posso pegar?
né? Não, a visita boa é aquela que vem, pendura a roupa no varal, que Sim, faz com uma certeza. marmitinha. Então, Uhum. nesse curso preparatório na gestação, eu sempre dou uma regada nessas instruções para ela. Agora, se eu não criei esse vínculo com ela na gestação, quando ela me aciona, então, por intermédio de parcerias com obstetras, pediatras que eu também tenho, para o auxílio à amamentação, é o momento que eu, às vezes, falo um pouco para ela sobre isso, né? Uhum. Porque a gente precisa de rede de apoio no Uhum. pós-parto. Não adianta a gente vestir uma capa ali de supermulher e achar que a gente vai dar conta de todo o recado. Sim. Não vai dar. E aí, como que você vai se sentir emocionalmente? Vocês devem. Sim. Eu também tenho... tô com dúvida. é. Peraí, posso fazer a minha? Pode, é que eu... A minha é de amamentação também. Ah, tá. Tá, não, é porque eu queria falar só, continuar num assunto só, mas... Da amamentação, eu queria entender assim. Você é contratada lá para ajudar essa pessoa que ganhou o neném. Sim. E lidar com essa família, com as sogras, com as mães, que tem um monte de receitinhas, né? Ou Receitinhas. situações assim para você dar leite, né? Não, Canjica. é dica, é canjica, Eu é ouço cerveja quase preta, todo dia da canjica. é chá com não sei o quê. Passar pente no peito para descer rápido Mas essa eu também. nunca ouvi. No chuveiro ainda. Aham, No chuveiro passar pente quente. no peito para poder descer o leite. Tem várias Tem. situações assim. E aí eu vejo a mãe, né, a pessoa que ganhou ali o nenê. Tem uma pessoa, uma profissional, e existe também uma galera crença. ali falando um monte de coisa. A cabeça fica Sim, a milhão, né? sim, E, sim. e também a questão da alimentação dessa mãe. Eu não posso comer isso, não posso comer aquilo. Nossa. Eu digo que a Franciele, né, que está com 25 anos, quando eu tive ela, eu fiquei 1 ano comendo mamão e melão. Não comia uma laranja, e não tomei Coca-Cola, não tomei refrigerante, nada, Refrigerante não tomava porque também. ia dar cólica. Então, a Franciele chorava muito, então, para não dar cólica, Ó, eu por só isso, fiquei né? à base de mamão e tanto que eu não posso ter mamão e melão hoje na minha vida, que é desesperador. Meu Deus. Mas com a ideia de que tudo que eu comia ia diretamente ali Sim. para ela, para não ter problemas, né? Porque a gente quer a saúde do bebê. E se o bebê também passava mal, a culpa é sua. Desculpa, olha lá. Porque, olha lá, A você culpa tomou uma nasce. coquinha hoje, hein? Não podia. Ou você comeu uma Café. laranja, café, não podia. Eu também só tomava chá, só chá naquela época, né? Então, tomava café assim, trazendo um cafeinado. pouco essa visão, que quando você chega com a teoria e é realmente comprovado, você está trazendo uma ciência para as pessoas. Como que você lida com esse povo todo aí, que assim, que eu vejo que eles também têm uma boa intenção. Ninguém quer o mal de ninguém. Sim. Mas existe uma questão histórica cheia de, não digo situações fantasiosas, mas folclóricas, enfim. E você com essa questão técnica. Sim. Como que é para você estar nesse contexto? Olha, o meu papel é, de verdade, fornecer informação de qualidade. Uhum. Eu não consigo interferir na história dessa família, não consigo. Mas é curioso, porque às vezes eu venho trazendo, vou relembrando a família com relação a onde eles querem chegar com a minha contratação. Então, olha, você está vivendo X cenário vou dar um exemplo, de lesão mamilar, e aí eu bato o olho ali no balcão e eu vejo que tem uma chupetinha ali. Uhum. Aí, às vezes, algumas mulheres podem achar, algumas famílias, ela é contra a chupeta. Não é que eu sou contra. Existem evidências científicas, e se quiser, eu te mando no seu WhatsApp. Gente, tudo é baseado em evidência, não é achismo, né? O bico artificial, ele pode promover confusão de bicos. Existem bebês que conseguem mamar no peito e chupar chupeta ao mesmo tempo? Claro que existem. Mas isso é uma minoria nas evidências. O que a gente tem é, quanto mais cedo o bebê conhece um bico artificial na vida dele, mais cedo ele pode fazer uma confusão de bicos. E como que a mulher vai saber que o bebê está confundindo os bicos e está fazendo essa confusão? Lesão mamilar ou baixa produção de leite. Então, Sim. vou dar um exemplo aqui para vocês. O bebê, quando ele chupa mama na mama, ele faz o movimento de ae, ae, ae. Ele movimenta aqui atrás. Quando ele chupa chupeta ou mamadeira, ele faz ui, 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 ui. Esse é o movimento que aquele dispositivo exige. Só que o bebê, ele não consegue andar de bicicleta sem rodinha e com rodinha ao mesmo tempo. Ou você vai por um caminho, ou você vai por outro caminho. Isso é confusão de bicos. Ele vai optar pelo ui, porque o ui, ui, ui é muito mais fácil do que fazer o aê. Aí, ele chega na mama da mãe e faz ui, o que ele vai fazer?
lesão mamilar e Sim. baixa produção. Uhum. Entendi. Né? Então é essa informação que eu vou dar, porque precisa fazer sentido. Eu não posso chegar num Sim. domicílio ditando regras. Ah, é Sim. isso, porque é aquilo. Porque na minha vida as coisas são assim. Sim. Sim. Se não tá fazendo sentido, a informação vai entrar aqui, vai sair Não por vai, aqui, não e eu vou vai, buscar algo é. que me faça sentido. Então eu vou trazendo essa clareza. Eu tive a experiência de atender uma família bem no começo da minha carreira, como consultora de amamentação, e foi muito curioso, porque a mãe, ela já tinha ganhado bebê, ela era odonto. Uhum. E ela não queria dar chupeta porque ela não queria por conta de uma formação do dente, do céu da boca e lá. De confusão de bico ela entendia pouco, mas no momento que ela me pediu a primeira vez esse auxílio da amamentação, eu agreguei a ela essa questão da confusão de bico, ela falou: "Ah, é agora que eu não vou dar mesmo". Só que o marido dela era Reforçou. cirurgião. Então, ela ficava muito sozinha, porque ele Uhum. fazia plantão de 24, 36 horas, lá. E ela ficava muito tempo sozinha. E quem via prestar apoio para ela durante o dia, para ela poder dormir, era a sogra. Ah, E aí, o que a sogra fazia pro bebê Dava poder chupeta. dormir? Dava chupeta. E aí, 2 dias depois, ela me ligava: "Aline, ele tá machucando meu mamilo de novo, vem aqui me ajudar". Aí eu ia corrigir a mamada e falava, eu não lembro o nome dela mais, faz tantos anos isso. Eu falava: "Meu Deus, mas ele faz confusão de bico assim à toa. Não tem nada mesmo que você E a tá sogra Ela dando dava não falava. escondido. escondido, porque Olha ela ficava só. assim, a sogra, ela só queria fazer essa mulher dormir, Uhum. pensando assim, pô, meu filho é cirurgião, fica o tempo todo fora, ela não tem apoio, eu vou dar uma chupetinha pra ele dormir, por consequência, a mãe do bebê também vai dormir e eu vou me sentir útil. Sim. Uhum. Era isso que ela queria, ela não tava Não fazendo era por mal. mas esse neném fazia confusão de bico cada vez que a sogra ia lá. Ah, E demorou quase um mês para ela Pra descobrir que perceber. era isso. Exato. Hum. Então, tem bebês que têm essa facilidade de fazer Uhum. confusão, tem bebês que não. Então, eu costumo dizer que nem todo bebê desmama do peito por conta de bicos artificiais, mas todos que desmamam, muito provavelmente teve, antes dos 2 anos, né? Tá. Muito provavelmente teve biquinho artificial Uhum. na jogada. Então, eu vou trazendo essa clareza durante o atendimento e ela que vai tomar decisões do Sim. que ela vai absorver e das decisões que ela vai tomar. Porque Uhum. aquilo é a mesma questão do parto, não existe o certo e o errado. Existe o que para ela faz sentido. Sim. Então, eu me sinto nesse papel no domicílio Tá. dela, respondendo. Nossa, é muito Legal. bem. Eu acho aprendi que é muita coisa isso. também. Sim. Eu queria puxar um pouco de sardinha pro nosso lado agora. Bora lá. Bora! Dentro disso daí. Vou contar uma experiência de uma paciente queridíssima que eu tenho. Ela está em período de pós-parto. Mas o que acontece? Ela estava comigo um tempo. Ela veio logo que ela ganhou a primeira bebê. Aí ela passou um tempo, ficou grávida, fez todo o período de terapia comigo. Lá na clínica Psec. Aí, o bebê nasceu, ela falava, vou ter que dar um tempo, né? Porque o bebê nasceu, tal, tô sentindo muito, porém, não tinha condições ali dela, e ela não queria fazer online e tal, beleza. Um dia ela falou, Aline, eu preciso marcar uma sessão com você, né? E porque aí ela trouxe todas as questões emocionais ali, mas ela falou assim, eu fui conversando com você por telepatia, ela Uhum. falou. Eu ia lembrando de tudo que você me falou durante aí esses anos que ela passou comigo de terapia, e isso me ajudou muito. Então, ela fez um trabalho preventivo Sim. ali com a terapia também. O que a Aline me diria? O que Assim, acho que foi mais já ou me menos falou isso, né? isso, É. a Aline já Aline me fez isso diria nessa comigo, situação. E legal. aí ela falou que isso ajudou muito. E aí, o dia que ela foi pra essa sessão, ela foi com a bebê. Ai, Foi coisa tão linda. gostoso. Ela pode ir com a bebê? Eu falei, pode ir com a bebê. Foi a primeira vez que eu fiz uma sessão com um Com o bebezinho bebezinho junto. durante a sessão. Que legal. Então, esse cuidado aí da mãe é muito Sim. necessário. Cuidar de sentimentos, emoções, de tudo, né? Cuidado fisiológico, cuidado ambiental, cuidado ali de emoções, né? Porque é uma bomba de hormônio, como a gente falou, né? Tanto para amamentar, para dormir.
a falta, a privação de sono, né? E o emocional que fica Sim. abalado, que aí ela já se acha feia, que tô Uhum. gorda. O cabelo às vezes cai na amamentação, né? Então tem. Sim. E uma coisa também que aí fica muito em casa, aí já algumas não se arrumam. Eu falo, tira o pijama, né? A Já gente é falou um isso, grande tira o passo. pijama. Tira o Exato. pijama, Você porque começa a É. perceber isso logo pós-parto? Ah, eu tive uma experiência. Porque aquilo, o que é bom pra mim, Uhum. pode não ser bom pra você, sim, para você. Eu experiências tive individuais. recentemente, eu tive a experiência mais desafiadora da minha vida de amamentação. A maioria dos nossos corpos, eles são super compatíveis com a amamentação. É a título de favorecer o aleitamento e lá. Mas muitas vezes pode acontecer questões cirúrgicas de reconstrução de mama, que a amamentação ela pode ser mais desafiadora. E recentemente eu tive um caso desse, né? Ela reconstruiu a mama umas 3 vezes, por várias questões de fio cirúrgico, né? Teve problema de cicatrização. Então, não era uma mama favorável. E ela já tinha passado por um sofrimento na região, né? Exato. Não, e várias outras questões que eu não consigo dizer, mas Uhum. muitas Uhum. questões emocionais e de reconstrução de tecido. Então, um tecido mamário, quando ele foi manipulado muitas vezes, ele pode não ser legal para Sim. amamentação. Que abre lesão, um tecido que não é bem oxigenado, quando ele abre lesões, ele é difícil de cicatrizar. Então, eu fazia sessões de laser e aquilo não ia bem, não ia bem. Só que existia uma negação por parte dela, de que não, ela precisa, esse leite é o melhor alimento do mundo. Eu falei, eu sei que é o melhor O alimento do sonho, mundo. né? É isso, vai muito de encontro ao que você está colocando. Porque a gente, às vezes, tem dificuldade de dar um passo para trás, porque na cultura, o que a gente ouve? Ah, mãe é aquela que amamenta. Aham. Mãe é aquela... Sabe o que eu já ouvi? Que, desculpa te cortar, mas Não, assim, natural. que é É. uma mulher que não tem parto natural, normal, não é mãe. Né? Nossa. Não, Aí uma gente, pelo pessoa amor de falou pra mim, eu tinha Deus. acabado de ter cesárea, eu falei, então uma mãe que adota não é mãe? Exato. Né? Não. Tá É tudo cada coisa, né? Que a gente ouve. Exato. E aí, nesse momento, eu acabo pedindo auxílio psicológico para a mulher, porque como profissional de saúde eu preciso também, eu tenho a obrigação de sinalizar a família, e nesse atendimento eu tive que sinalizar ao parceiro dela de que, olha, Uhum. o tecido não é compatível, a gente pode tentar mais 3, 4, 5 dias, mas a gente vai precisar de um apoio emocional também. Então, é muito comum eu sinalizar para a mulher essa necessidade, porque é aquilo, a expectativa versus realidade, falta de rede de apoio, todos esses hormônios envolvidos, a negação que você construiu, né? Então, as psicólogas são minhas parceiras nesses momentos, porque tem coisa que sai do meu limite, Sim. sai da minha Uhum. atuação e aí não tem jeito, né? E é tão importante o trabalho de vocês no pós-parto, né, meninas? Porque o baby blues, ele é temporário. Sim. É importante a mulher saber identificar onde ele, ou a mulher, ou a rede de apoio dessa mulher, né? Uhum. Agora, passou daquela janela, tá ficando mais intenso, aí vai pra Sim. psicologia mesmo, vai pra terapia, né? E assim, eu vejo, né, a importância do teu trabalho. Eu me lembro, né, tanto na primeira gestação como na segunda, o meu desespero era sair do hospital. Porque eu pensava assim, não vai ter enfermeira, não vai ter médico, e era, né, eu que vou dar conta do neném. E você faz esse trabalho depois, então ganhou o neném, né, tanto que seja no hospital ou no parto em casa. Quanto tempo que você tende a ficar ali dando esse auxílio para a mulher ter essa autoconfiança, que ela consegue realmente ser mãe, que ela consegue... não precisa ser aquela pessoa heroína, não é aquela que dá conta de tudo, mas que ela pode delegar algumas funções, que ela pode deixar o marido ou a esposa pegar o nenê para ela ir tomar um banho com tranquilidade, porque muitas vezes eu vejo que a mãe fica tão intensa, que até a Aline falou, o nenê é meu, né? Aquela situação, que eu já tive casos de uma paciente minha que ela chamou a mãe para cuidar, mas ela ia fazer xixi e deixava a porta aberta olhando e assim para saber, ela corria para fazer de xixi controlar, né? para pegar o nenê, Olha, tomar sim. banho era absurdo para ela também. Então se o nenê estava dormindo, alguém cuidando, ela tomava banho super rápido. Tanto que até uma das questões que eu trabalhei com ela foi assim, a última vez que ela tinha passado creme no corpo, porque ela não tinha mais passado creme, nem sabonete qual que era que ela estava usando, que ela tomava banho tão rápido para poder sair e dar conta de tudo, com aquela ideia de não se sentir culpada caso o neném tenha alguma situação aí um engasgo, alguma coisa, porque qualquer coisa com o neném, a culpa é da mãe, mãe. né? Então, como é que é esse processo teu pós o nascimento?
você fica um tempo com essa mãe, você vai constantemente falando com ela. Como é que é essa ajuda? Porque é super necessário, né? Só complementando aí, eu, contando minha experiência, o meu filho, que é o mais velho, eu fui deixar minha mãe dar banho quando ele tinha 6 meses. Opa. Não deixava. Você foi aquela anjinho. Era Eu já passei o Mil. medo de não conseguir dar conta. Por isso que eu falei, eu não queria sair do hospital. Eu falei, meu Deus, aqui no hospital todo mundo me ajuda? Como é que vai ser na minha casa? Minha mãe foi Como um é que anjo vai na minha ser? vida, minhas irmãs, meu marido, enfim, todo mundo ajudou muito. Mas aquele sentimento dentro da gente, né? Sim, eu achava De que incapacidade. Não vou De conseguir. incapacidade. eu já achava que só eu sabia. Uhum. Que ninguém mais sabia fazer as coisas. Então, como é que ele dá, por exemplo, assim, né? Tem dois esses tipos dois aí. polos, Exatamente. Então, quando eu conheço, eu crio vínculo com essa mulher na gestação, eu vou acompanhando pelo WhatsApp, assim, no pós-parto. Normalmente, no pós-parto, eu tô com ela no dia seguinte após o nascimento e com 72 horas, que é quando acontece a apojadura, vocês devem lembrar bem o que é isso, né? Que é a troca do leite, quando a gente para de produzir colostro e vai para um leite de transição, que a mama faz bum, Sim. vai explodir. Nesse momento, faz parte do meu pacote ali. Tá com elas, porque normalmente, se ela não fez lesão mamilar antes, é nessa fase que ela faz. Se ela passa o pente no chuveiro. Eu nem sabia desse nome bonito, não sabia de nada. Chama apojadura. Tem no Instagram É, dela, chama- tem ali só. Chama apojadura essa fase, tão desafiadora. É um momento muito desafiador e dura de 3 a 4 dias ali, né? E aí, normalmente, eu estou com ela. E tô no WhatsApp, gente, porque não tá no pacote ali, não tem como, né? Uhum. Aí, primeiro, porque eu sou enfermeira obstetra. Segundo, porque eu também sou mulher, sou mãe, já passei por tudo isso, né? Às vezes é só um áudio ali de 3, 5 minutinhos para poder orientá-la com relação a algumas questões. Então, quando eu crio vínculo com ela na gestação, esse pós-parto, ele acaba participando, eu tô com ela, né? Agora, quando eu não a conheço na gestação, aí ela manda mensagem, aí eu presto esse auxílio, sim, Mas tem vezes que você chega aí na pra casa, ela. lá pra auxiliar. Vou. Uhum. Normalmente nas consultorias de amamentação, Tá. né? E aí eu acabo ficando no pós ali cerca de 10 dias fazendo esse acompanhamento via WhatsApp. Uhum. Aline, e assim, uma pergunta. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu li um texto de enfermagem, então, um artigo científico que falava assim, o nome dele era Cuidando de Quem Cuida. Porque estava falando dessa falta de cuidado de quem cuida. Como você, como nós, né? Uhum. A importância tanto do cuidado, do suporte ali, porque eu imagino que, sair para estourou a bolsa, tem que ir lá acompanhar uma mãe. Você tem filhos. Sim. Quem vai te dar esse suporte ali? Então, você precisa de um Rede de suporte, apoio. de uma rede de apoio Sim. e de um suporte emocional também, porque você, como Sim. disse ali, trabalha com adrenalina mil, né? Então, como que você faz o seu autocuidado? Tem gente que Terapia. faz terapia. Terapia tem dia. Logística, agenda. Então, por exemplo, eu não costumo acompanhar mais que 3 partos ao mês. Não tem condições, gente, né? Porque a gente precisa também cuidar da mente, repousar, dormir. Existem trabalhos de parto que duram 3, 4 horas, como a da minha cunhada, por exemplo, agora aconteceu. Mas eu já fiquei com gestante 24, 30 horas. Nossa. Sequenciais, né? Assim como essa questão de agenda para compromissos. Então, eu acho que eu ficaria numa adrenalina muito grande se eu tivesse muitas gestantes por mês. Não dá para conciliar essa rotina. Não dá pra estar em 2 lugares ao mesmo Não tempo, tá, né? Vai que... exato. Então, é conciliar férias, né? Porque todo ser humano precisa de férias. Conciliar aniversário dos filhos. Então, por exemplo, se existe uma DPP, que é a data provável do parto, de uma gestante muito próxima ao aniversário da minha filha, eu preciso ser honesta para ela e dizer, olha, seu filho está previsto para 10 de outubro, mas a minha filha faz aniversário no dia 12 de outubro. Então, nessa data, eu tenho uma backup. Todo profissional que trabalha na assistência ao parto tem backups que prestam assistência, e normalmente o nome dessa backup está no contrato de prestação de serviço. Tá. A pessoa participa em um dos encontros de pré-natal, né, durante a gestação. Exato, porque a gente pode adoecer, a gente pode acontecer uma calamidade aí, por exemplo, como tem acontecido aí lá no sul, né? E aí, como é que você faz para se locomover nessas situações? Então, também existe um profissional backup, mas também existe um controle de agenda, porque senão a gente não consegue, e a terapia tá
Tá em dia. Em dia. Pessoal, façam terapia. É, Liga pro nossa. SEC. Lá em casa todo mundo Sim. faz Então, eu fico terapia. feliz. É. E aí você falou controle de agenda, a gente tem controle de tempo, porque o nosso tempo já Ai, tá indo embora. gente, bem que você me alertou, né? De Eu que já no mandei. finalzinho a gente fica com vontade de Eu quero ainda falei mais. pra ela, falei, olha, venha, né, que é pra fazer o podcast aqui. Eu falei, você vai gostar? Ela falou, nossa, já acabou. E Já a gente acabou. fala isso toda semana, Sim, né? passa muito É... E nessa semana, gente, nesse dia aí, né, domingo chegando, das mães, a sensação que eu tive como mãe, e aí parabenizando todas as mães antecipadamente. Como é gostoso relembrar esses momentos, né, Aline? Eu acho que a Sim, gente ó. tá emocionada aqui. A Nossa. Aline deu esse presente pra gente, porque os anos vão passando, né? A minha filha tem 25 anos e meu filho tá com 16. Mas essa conversa nossa fez lembrar da força, da coragem, da vida nascendo de Diária, novo, né? Então, assim, eu digo que esse podcast, né, nessa semana, é um grande presente para todas as mães que estão assistindo. Agradeço muito esse presente que a Aline trouxe pra gente Eu que hoje, né? agradeço. Que Que beijou no troca, coração da Sim. gente, né? que troca A minha incrível. maior realização como pessoa é ser mãe. Filhos, amo vocês. Ali, aproveitando. sabe? Eu falo quando me apresento, o que você é? Quem é a Aline? Eu falo, eu sou mãe Uhum. e psicóloga. São os primeiros Sim. ali. Eu sou mãe e psicóloga, né? Então faz parte de quem eu sou. E é uma experiência, eu falo que é amor incondicional, né? Eles às vezes são mal criados, bocudos, e a gente continua amando do E eu mesmo falo jeito. que assim, amando. nos desafios da vida, que a vida traz muito desafio, Sim. para a mulher principalmente, né? E aí a gente pensa assim, nossa, eu não vou conseguir. O que vem na minha cabeça? Eu tive 2 filhos. Se eu tive Sim. 2 filhos, eu consigo fazer a mesma Exato. coisa. Nossa, faz todo Né? sentido. Então, se eu conseguir dar 2 vidas, né, nesse mundo, e aí eu pego a força no momento que Sim. realmente eu pari os 2, né? E a Aline faz aí esse trabalho de uma maneira tão bonita e que eu fiquei realmente muito emocionada hoje aqui com a tua E- participação. Entendendo que a gente sempre faz o melhor que a gente sabe, né, Clau? Porque nem sempre a gente faz o melhor. Ai, depois a gente tem uma outra experiência. Mas é o melhor que eu sabia fazer naquele momento, que acho que tira esse sentimento que é o primeiro que nasce quando nasce o bebê, que é a culpa, né? Uhum. Tá, fiz errado, mas vou acertar. Pedir desculpa pro filho não tem problema, não é sinal de fraqueza, nem de perder nenhum tipo de autoridade, mas Uhum. de amor. Nossa, agradecemos demais. Resiliência. Obrigada, Aí eu que agradeço o Aline. convite, gente. E, Espero assim, ter agregado aí. Para finalizar, que eu tenho minhas perguntinhas rápidas também. Eu falo assim, eu estava emocionada e esqueci das minhas perguntinhas, das Eu palavras, tava. né? Eu falei, Eu sempre faço essa. A pessoa fala, tem que fazer, porque eu fico feliz com essa parte também, né? Palavras que eu falo e você vai me dizer uma palavra rapidinho. Ai, meu Deus. Lembra Jura? da Marília Gabriela? Aquela, Aham, eu incorporo lembro. agora ela aqui, né? E o que vem na tua cabeça? Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Reinventar, Ah, é renascer, né? Uhum. Renascimento. que é o que você fez na tua história, né? Ali, né, no começo, Exato. daí você queria uma outra, eu falei, essa palavra é dela, É não verdade. tem como tirar. Renascimento. Ensinar. Ai, é amor. Amo ensinar. Eu acho que é um dos meus papéis principais na obstetrícia, é a educação perinatal. Uhum. É amor, um amor grande. Família. Ah, é o principal. Filhos, inclusive. As suas palavras, Aline. Eu acho que sempre quando. Quem é a Aline Del Corvo? Sou mãe do Breno, da Bianca. Aham. É a primeira coisa que me vem. É o principal. A família é o principal. Vida. Tudo. Não, essa Só pergunta foi pra você. Nossa Porque senhora, você só vê a vida. palavras. Trabalha Vejo com a vida, vida, eu né? vejo Vê a vida. famílias nascendo. É, Exatamente. você vê a vida sonhos mudando. realizando. Né? É tudo, assim. É a nossa base, né? A Uhum. vida é a nossa base. E pra fechar, e aí eu acho que é o recado pra todas as mamães, ser mãe. Nossa, que amor incondicional, né? É fantástico, né? Não sei se todos que nos assistem são mães, mas todos têm mães, né? Aham. Viemos todas de uma mãe, então é um sentimento, é o maior sentimento que se pode ter na vida, né? Então, que gostoso. Tá Deixou aqui esse recado aí no pra mês todo das mundo, ó. mães, que importante. Parabéns a todas as Ó, mamães. parabéns. Quem tem mamãe Aline, entrega aí, pra dá um Aline aqui a beijo. canequinha da Aline. Muito obrigada. Muito obrigada. Um presentinho nosso, agradecendo Que a sua lindo. E aí, eu vou fazer os participação. agradecimentos nossos, né? Agradecimento da semana, vamos Sim. lá. Agradecemos a Júlia Almeida Cabeleireira. Agradecemos a Canecas da Vivi, que é a caneca da Vivi que tá aqui. Agradecemos o Tem no Limão, que faz a nossa
divulgação semanal também. Agradecemos Luana Fernandes, que cuida do YouTube com o maior carinho aí. Valeu, Luana, Lu! muito obrigada. Agradecemos ao RC Estúdio, Rodrigo Costa, que está com o estúdio maravilhoso hoje com a gente. Agradecemos ao Rodrigo Costa de novo, porque ele é o nosso fotógrafo hoje também, né? Então hoje ele tá... Duas vezes agradecimento, hein, Rodrigo? Nossa. Olha só, hein? Bia, saudade. A Bia não veio. Hoje o Rodrigo pegou esse trabalho. E a Bia vai ficar esperta agora, hein? Que o Rodrigo foi muito bem hoje aí na parte dele, né? Tô cobrando, hein, Bia? Aí, ó. E agradecemos a Clínica Psec, Sim. né? Que faz aí esse momento nosso acontecer. Cuida de tantas mamães. E agradecemos as mães. As mães, agradeço a minha mãe, né? Todo mundo Mãe, agradece da te mãe. amo. Mãe do Rodrigo. Rodrigo, agradece a mãe. A Agradece dona a mamãe. Sulinha. Boa, dona Sulinha. Obrigado. Ai, que A minha dona delícia. Leonice, dona... Sim. Dona Tirza. Não, minha mãe não chama de dona, é Tirza. Minha mãe é a dona Léo da Dona clínica. Léo, né? que A é mãe de todas. nossa mãe da clínica, ela é um amor. Né? Que maravilhoso. Então, e quer agradecer a mamãe Minha também? mãe, Marisa, um beijo, mãe. Ai, que Obrigada. lindo. Gente, que programa gostoso, que delícia, né, Aline? Fiquei Sim, muito... As Alines hoje foram obrigada. maravilhosas aí. Eu acho que a gente teve, assim, saindo todo mundo com o coração quentinho. Sim. Obrigada. E eu trouxe aqui também pra vocês uma Ai, lembrancinha do obrigada. consultório, Olha, que lindo. né? Pra vocês guardarem de Obrigada. lembrança. Gente, acessem a Aline, Maternitar. Ah, Olha, como que é? Fala a parte do A parte sininho. toca o sininho da Toca Aline. o Vai sininho. lá, é o sininho do Instagram. Rodrigo, Eu não sei mexer nesse sininho, só a Aline que sabe mexer nisso. Vai, Aline, é com você. Gente, vamos lá. Vamos para a parte do sininho. Se inscrevam no canal do YouTube, por favor. Divulguem o nosso vídeo aí, porque assim, você leva informação aí com tanto amor, carinho para outras pessoas. Lembrou de alguém, manda. Ative o sininho de notificações, porque aí você recebe ali nossos vídeos, tá certo? Se inscrevam no nosso Instagram, pode underline star. star. Nossa, agora deu tchutchu. Aham. E no Instagram da Aline, passa seu Instagram. Maternitar Assessoria. Aqui, Tá ó. lindinho aqui dela. Ou olha. Ah, Aline que Del bonitinho. Corvo também encontra o perfil É, no Aline Del Nossa. Corvo. Instagram. Gente, o Instagram dela é maravilhoso. Eu fiquei estudando lá, não queria mais sair. Por isso eu falei, meu Deus, sei Tem que vídeo que todo ver. dia lá. Tem vídeo, tem um monte de todo informação. dia, todo dia. Para as mães que vão ser mães, para as mães aí que já foram mães. Gente, é muito bom, muita informação boa, viu? Pra que nasçam Acessem mães lá. preparadas. Sim, O olha, mais possível com preparadas. certeza. Agradecemos, né, Aline? Obrigada, Muito gente. gostoso. Foi gostoso demais. É isso aí, gente. Vamos brindar Até com a nossa semana que canequinha. vem. Olha lá, nossa Bora. canequinha brindando aqui. olha lá. Obrigada, adorei. Ê, Ai, que coisa boa. Tchau, Obrigada. tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.